Durante a coletiva do Comitê de Crise do Governo Federal para a atualização do combate à pandemia, o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Wanderson Oliveira, falando sobre as medidas restritivas adotadas indiscriminadamente por governadores e prefeitos, explicou que o Ministério da Saúde já divulgou um boletim epidemiológico propondo uma flexibilização dessas medidas para implementar uma transição gradual para o distanciamento social seletivo. Oliveira explicou que as medidas de afastamento social não visam impedir a transmissão do vírus, e sim proteger o sistema de saúde contra uma sobrecarga. Ele lembrou que a epidemia não ocorre da mesma forma em todos os estados e reconheceu que temos localidades que não teriam, neste momento, nenhuma indicação de estar fazendo medida de distanciamento social. Assista. Fala bastante, mas eu pedi para o senhor falar novamente. Os dados do Ministério da Saúde estão batendo, conforme as projeções estão todas corretas até aqui, né? E vocês estão dizendo que abril seria o mês da explosão dos casos. Eu queria que o senhor me falasse assim claramente o que pode acontecer se mudar o entendimento em relação à importância do isolamento social. Bom, eu acho que a experiência internacional vivida por países mais desenvolvidos no hemisfério norte, tendo como referência Estados Unidos, Itália e Espanha, para citar três apenas, eu não tenho dúvida que as medidas de distanciamento social são fundamentais para que o sistema de saúde se organize. O distanciamento social não é para impedir a transmissão. Equivoca-se quem acha que seja para isso. Distanciamento social, o paciente é o sistema de saúde, não é a pessoa. A gente vai continuar tendo surtos agregados de casos localizados em algumas unidades. Agora, fazer uma transição direta, sem termos os condicionantes de saúde, quais são? Equipamentos de proteção individual, como você mesmo está usando, termos respiradores mecânicos e termos testes laboratoriais e leitos em quantitativo suficiente, é temerário. Então, eu acredito que os estados e municípios, tenho convicção que os estados e municípios estão fazendo todo o esforço possível para garantir este quantitativo. Agora, lembro que a epidemia ela não é igual em todos os estados. Temos localidades que não teria, neste momento, nenhuma, indicação, sem caso, de estar fazendo medida de distanciamento social. Essa que é a questão. Então, temos locais que precisam ter um distanciamento social implementado? Não temos dúvida disso. Tem locais que precisam ter uma estratégia diferenciada de distanciamento social? Não tenho dúvida disso. Para isso, nós publicamos hoje o boletim epidemiológico explicando a diferença entre distanciamento social ampliado, distanciamento social seletivo e bloqueio total, que é o lockdown. Então, são três técnicas de controle, e quando nós falamos aqui no sábado sobre aceleração descontrolada, esse foi um termo utilizado, inclusive, considerando que nós não temos instrumentos de controle. O único instrumento de controle existente, possível, disponível, é o distanciamento social. A teoria de distanciamento social seletivo, em que eu abro o sistema para que populações jovens possam transitar, se infectar e criar com isto uma imunidade de rebanho, em teoria, ela é razoável, ela não tem problema do ponto de vista metodológico, desde que tivéssemos leitos, respiradores, equipamentos de proteção suficientes para que os profissionais pudessem trabalhar com segurança, que a população que vai se acidentar por um acidente de trânsito e ter outras consequências possa ser atendida e ter um leito disponível, bem como a gente possa ter testes para que os profissionais
dos diversos setores da economia possam retornar ao seu trabalho com segurança e não infectando aquele próprio que ele está servindo, que é o cliente, um consumidor. Então é fundamental que a gente tenha compreensão que estas medidas são temporárias, são específicas, localizadas e que o governo federal está fazendo de tudo para que elas sejam minimizadas ao máximo possível. No boletim de hoje, nós publicamos uma orientação sobre afastamento laboral, justamente para orientar os profissionais, os serviços de saúde e de segurança pública, para que aqueles profissionais que estão em isolamento ou que porventura necessitem ficar em isolamento, só fiquem se realmente for indicado. Então é um começo de uma flexibilização para uma transição gradual de onde está implementado um distanciamento social ampliado, como São Paulo, Distrito Federal, migrar gradualmente com segurança para o distanciamento social seletivo. Ao secretário Wanderson, aqui no DF a gente está com uma transmissão, se considerar o número de habitantes grande demais, já dá para dizer isso. No final de semana, o movimento na cidade foi assim, em comparação com os finais de semana anteriores, foi muito mais agitado, teve futebol, teve cerveja em posto de gasolina, em bar. A gente não está fazendo o dever de casa, o DF mostra aí como que a gente pode ter um problema se não continuar com o isolamento? Olha, nós estamos aqui no Distrito Federal, comparativamente com o total da população de São Paulo e dos outros estados, com uma incidência, um coeficiente de incidência mais elevado. Nas próximas coletivas, nós vamos trazer as informações comparando as regiões metropolitanas. Isso vai deixar um pouquinho mais claro esta ocorrência, ou a frequência de casos em comparação com a proporção de população de cada local. É fato, eu sou um cidadão do Distrito Federal, eu moro aqui, eu tenho visto que as pessoas estão saindo mais. Esperamos que as pessoas compreendam a necessidade do afastamento, social. Isso é temporário, isso não é permanente. O governo do Distrito Federal, ele que é responsável pelas instruções à sociedade local, então o que a gente fala é que as pessoas devem seguir as orientações das autoridades de saúde competentes do seu estado, do seu município. E nós pedimos a essas autoridades que façam análise diária de risco baseado no perfil epidemiológico, porque nós não temos como ficar monitorando diariamente o leito ocupado. Os dados, eles demoram um pouco para chegar para o Ministério. Então, no nível local, é muito mais fácil para tomar decisão se esta ocupação de leitos está próxima do esgotamento, se está abaixo. Eu creio que aqui no Distrito Federal, diferente de Manaus, por exemplo, que tem vivido um período mais complexo do que a gente tem vivido em Brasília, Brasília tem um bom plano de preparação, está seguindo este plano, está atenta a esta realidade local, e eu tenho certeza que a população de Brasília aderiu muito mais do que a gente imagina. Eventualmente tem pessoas que saem, como em qualquer lugar do Brasil, mas a população brasileira aderiu muito bem às medidas de afastamento social e serão curtas, tenho certeza disso. Doutor Otávio. Senhor Wanderson Oliveira, secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, por favor. Boa tarde a todos, secretários aqui presentes. Vou atualizar a situação do Brasil. Pode passar o próximo. O Brasil ele está em 15º lugar em número de casos confirmados no mundo, entre os principais países. Estamos em 13º em número de óbitos, 8º em taxa de letalidade e 17º em taxa de mortalidade. São 1.252.982 casos e uma taxa global de letalidade de 5,1. Pode passar o próximo. Essa é uma
Imagem da Organização Mundial da Saúde mostrando onde nós temos maior concentração de casos. Temos ali na Europa e nos Estados Unidos, principalmente na costa leste, uma maior concentração de casos. Pode passar o próximo. O Brasil tem até o momento 12.056 casos registrados, são 553 óbitos e uma letalidade de 4,6. Letalidade é o número de casos que evoluem para óbito entre os casos que pegaram a doença. A região norte, ela está com 791 casos, 6,6%, 26 óbitos, dá 3,3% de letalidade na região norte. Região Nordeste, 2.167 casos, 18% do total, 92 óbitos, 4,2% de letalidade. A região Sudeste são 7.046 casos, 58,4% do total de casos, 390 óbitos, 5,5% do total. Centro-Oeste, 734 casos, 6,1% do total, 17 óbitos, dá 2,3% de letalidade. Região Sul, 1.318 casos, 10,9% do total, 28 óbitos, 2,1% de letalidade. Pode passar? Aqui nós temos do lado esquerdo o total de casos confirmados, distribuídos por município, e as bolas demonstram a quantidade de casos, a incidência de casos em cada localidade. E do lado direito temos os óbitos mostrando uma concentração, principalmente em São Paulo, na região Sudeste, na região Sul, Rio Grande do Sul, na região Nordeste temos Pernambuco e na região Norte a cidade de Manaus e na região Centro-Oeste, Brasília. Pode passar? Aqui dá para a gente ter um pouquinho da ideia da velocidade da transmissão da doença no território nacional. Desde o primeiro dia, que foi 26 de fevereiro, nós levamos 17 dias para atingir 100 casos. Depois levamos 7 dias para atingir 1.000 casos, 900 casos a mais. E depois 10.000 casos atingimos em 14 dias. Então a velocidade de transmissão. São 12.000 casos no total, 926 casos novos confirmados em relação nas últimas 24 horas e 8% de incremento, ou seja, de ontem, o total de casos acumulados até ontem, considerando o número de casos novos, 926, nós temos aí 8% de incremento. Pode passar? A evolução dos óbitos, nós temos 67 óbitos confirmados, 14% de incremento em relação a ontem. Pode passar? Aqui nós temos o coeficiente de incidência, é uma métrica que homogeneiza, é mais fácil comparar estados pequenos com estados grandes, porque a gente padroniza todo mundo por 100.000 habitantes. Então, quando nós olhamos o Brasil inteiro, nós temos uma taxa, um coeficiente de incidência de 5,7. Quando nós temos 50% da taxa de incidência nacional, nós consideramos que são localidades com uma maior preocupação. Então são eles: Distrito Federal, Amazonas, Ceará, São Paulo e Rio de Janeiro. Entre 50% e a taxa nacional é um que a gente considera de atenção. Tem ali Rio Grande do Norte e Roraima, e abaixo dos 5,7 tem os estados que têm a menor taxa. Nós estamos, pode passar o próximo? Pode passar. Em relação aos óbitos, nós temos 440 destes 553 óbitos já com a investigação concluída. A maior parte são homens, a menor parte mulheres. Pode passar. A faixa etária mais afetada são as pessoas acima de 60 anos, seguido das pessoas de 40 a 59 anos, e depois nós temos de 20 a 29 anos, e temos ali de 6 a 19 anos 2 casos. Dos grupos de risco, 78% representam pelo menos uma doença, uma condição crônica associada. A principal delas são as cardiopatias, que inclui a hipertensão, tem o diabetes e depois a disfunção imunológica. Pode passar? Neurológica, desculpe.
Aqui nós temos a distribuição das mesmas comorbidades distribuídas em 2 grupos. Podemos observar que as pessoas com menos de 60 anos apresentam mais diabetes, seguido de cardiopatia, que é a barra verde. E as pessoas acima de 60, abaixo de 60 anos, 30% delas não têm nenhuma comorbidade. Pode passar? Hospitalizações, nós monitoramos as síndromes respiratórias agudas graves. Então, nós tivemos um incremento neste ano de 222%, comparado com o mesmo período do ano passado. Pode passar? Aqui nós podemos observar as hospitalizações. Ali do lado esquerdo nós temos a escala, que é de 10 mil, mostrando aqui um filtro, apenas os casos confirmados para Covid e os hospitalizados já confirmados por SDRAG. Então nós temos aí 29 mil internações, 8% delas são confirmadas pelo Covid. Pode passar? E aqui é uma outra observação, um outro modo de olhar o caso, comparando o total de casos de Covid, que é o vermelho, seguido dos casos de influenza A e B somados, que é essa barrinha preta, os casos de outros vírus respiratórios, como vírus sincicial, bocavírus, metapneumo, e essa barra branca mostrando o total de casos em investigação. Ou seja, nós temos um volume expressivo de casos de síndrome respiratória aguda grave. Por que esse dado é importante? Porque são essas pessoas que estão competindo por leito. Então, o leito ele não está sendo ocupado só por Covid. Quando se faz uma medida de afastamento social, distanciamento social, se busca com isto estruturar o acesso aos leitos de internação, os leitos de UTI, independente da causa. Nós não estamos olhando só para o Covid, estamos olhando para o acidente de trânsito, para as outras causas que vão também exigir internação. Então, é muito importante compreender o tamanho desta pressão, 29.308 casos que ou estão ou estiveram internados nas últimas semanas. Pode passar? Aqui nós temos as hospitalizações por estado, mostrando que o estado de São Paulo é o mais tem a maior frequência de hospitalizações, seguido de Minas Gerais e Paraná, mas obviamente aí comparado com o número de hospitais e unidades de saúde, bem como também de leitos disponíveis. Pode passar? Neste gráfico nós podemos observar a série histórica do ano passado de síndrome respiratória aguda grave, ou seja, aqueles casos que foram internados, mostrando ali naquela seta em preto o total de casos de SDRAG notificados na semana 14 até a semana 15 do ano passado. É aquela pontinha da seta. E quando a gente olha aqui a mesma semana deste ano, a seta juntando o Covid com os demais vírus respiratórios, nós podemos observar que nós ainda estamos no início de uma curva que ainda vai crescer. São 424 casos confirmados para Covid. Pode passar? Aqui neste outro gráfico nós temos aqui uma tentativa de explicar de forma mais didática tudo o que nós fizemos até agora. Nós iniciamos a nossa estratégia de resposta ao Covid no dia 22 de janeiro de 2020, logo no dia seguinte em que os Estados Unidos identificou o primeiro caso confirmado. Nós fizemos a ativação no território nacional no nível 0, no nível 1, aliás, que é o nível de alerta. Nós não tínhamos casos confirmados, nem casos suspeitos. Depois, no dia 27 de janeiro, tivemos o primeiro caso suspeito, que cumpria a definição de caso, no estado de Minas Gerais, que depois deu negativo. E depois, no dia 30, a Organização Mundial da Saúde declara emergência internacional, e nós tivemos no dia 9, a chegada da operação Regresso no Brasil, ali em Goiânia, na base aérea. Então, fizemos todas essas etapas, preparando o país para uma situação de maior intensidade. Então, ali embaixo, nas fases epidêmicas, nós temos a preparação e a identificação.
Quando nós tivemos o primeiro caso confirmado, nós entramos na fase que a gente chama de fase de mitigação. Então, até não termos o primeiro caso, estávamos na fase de contenção, identificando casos, controlando esses casos, buscando evitar a disseminação. Dia 20 de março, agora do mês passado, nós reconhecemos a transmissão comunitária em todo o território nacional. Com isso, passamos a trabalhar com as fases epidêmicas propriamente ditas. A fase de epidemias localizadas é essa que nós estamos no momento. Ou seja, estamos com alguns estados com transmissão mais intensa, como São Paulo, Rio de Janeiro, como o Amazonas, mas mesmo o estado, pegando o estado de São Paulo, que é um estado grande, a transmissão não está do mesmo modo em todo o território do estado de São Paulo. Ela está mais concentrada na região metropolitana de São Paulo. E ali, em vermelho, a gente pode ver, em vermelho, a curva. Aliás, tem aquelas 3 curvas ali. A primeira curva, aquela mais alta, é uma expectativa se não tivéssemos fazendo nenhuma atividade. Teríamos uma explosão de casos, um número elevado de casos e depois uma queda, porque naturalmente as pessoas ou ficariam imunes ou morreriam em decorrência de uma doença. Fazendo alguma medida, e como nós não temos um tratamento específico, não temos uma vacina específica, a medida de distanciamento social ampliado, seletivo, que é esta medida em que você separa alguns segmentos da sociedade, você vai ter um impacto na curva, ela vai reduzir, mas ela vai reduzir com uma intensidade mediana. E um distanciamento mais intenso, ou seja, um distanciamento social ampliado, você tem uma curva mais baixa. Essas são medidas adotadas exclusivamente em situações em que nós temos uma transmissão comunitária mais intensa, não sendo indicada, não se esperando para locais que não tenham nenhum caso confirmado. Então, a gente vem falando isso, orientando os gestores municipais que devem se preparar, devem organizar os seus leitos, organizar a sua estrutura de assistência, visando, obviamente, aproveitar este momento em que nós estamos com uma redução de demandas nos pronto-atendimentos e também nas unidades eletivas, dada a adiação, a postergação das cirurgias e procedimentos seletivos. Este é o momento de montar os leitos, se organizar para implementar medidas, esperando a fase de maior intensidade de transmissão. Pode passar o próximo? Basicamente é isso, secretário. Bom dia. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.